O Amor que Acende a Lua, por Rubem Alves, Editora Papiros, Canal Lê Conde. Caros ouvintes, caso gostem do que aqui é lido, por favor adquiram o livro. Caso gostem do meu trabalho e pensem que ele algo vale, centavos serão muito bem-vindos. Você pode auxiliar na manutenção deste canal e, portanto, do meu trabalho. Eu, que faço tudo aqui sozinha. As doações podem ser feitas via Pix, Apoia-se, Vaquinha. É também possível comprar e doar livros pela lista da Amazon. Os links todos estão no descritivo. Peço também, por favor, para que curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal. Tudo isso faz muita diferença também. Muito obrigada pela presença. A todos uma boa escuta. Estamos ainda em lua nova. 3 causos. Embora ganhasse a vida como ourives, todos sabiam que ele, pela graça de Deus, nascera músico. Era justo, portanto, que todos o tratassem como Maestro Tonico, seu nome completo sendo Antônio Martins de Araújo. Que não se tratava de figura lendária, provam os seus instrumentos de trabalho que examinei pessoalmente, os de ourives, rústicos, mas, sobretudo, o diapasão fiel que continua hoje a vibrar o lá, da mesma forma como o fez vibrar na cidade de Goiás Velho, lugar onde vivia o maestro. O que faz um músico não é um instrumento, é o ouvido. E o ouvido do maestro Tonico era perfeito. Tão forte era a música no corpo do maestro Tonico que todos os seus 6 filhos nasceram músicos. A explicação mais provável para essa aparente coincidência é que talvez no momento supremo do ato de amor, o maestro deveria estar sonhando com alguma música. Violino, clarineta, flauta, bandolim, cítara e violoncelo faziam uma bela orquestra doméstica. E essa era a felicidade suprema do maestro Tonico, ver os filhos juntos, afinados, tocando sob o comando da sua batuta. Batem algo em comum com o maestro Tonico. Era um modesto organista numa cidade do interior. Nunca teve fama ou reconhecimento. Um dos seus patrões se refere a ele numa carta como músico medíocre. Tinha por obrigação semanal compor peças sacras para a liturgia do culto luterano. Suas composições, uma vez executadas, eram esquecidas e guardadas em canastras e estantes em algum quarto da igreja. Surpreendido pela morte no meio da composição da arte da fuga, ninguém ligou para o que deixara escrito. Seus manuscritos foram vendidos para um açougueiro que os usava para embrulhar carne. Mendelssohn, por acaso, foi comprar carne do tal açougueiro. Mas ele logo se desinteressou da carne, assombrado com o que via escrito no papel em que ela viera embrulhada. E foi assim que Bach foi descoberto no lugar mais deprimente do mundo, embrulhando carne num açougue. Graças a Deus que Mendelssohn não era vegetariano. Coisa semelhante aconteceu com as composições do maestro Tonico, sem um final feliz semelhante. O baú em que ele guardava suas composições foi transferido após a sua morte para um daqueles porões escuros, comuns nas casas antigas de pau a pique. Aconteceu que, havendo alguém deixado a porta aberta do porão, ali entrou uma cabra ignorante de música que devorou todas as composições do maestro Tonico. Bonita mesmo foi a morte do maestro. Enfermo de câncer, sofrido, enfraquecido, estava cercado pela família. Goiás Velho, como todas as cidades antigas de tradição cultural, tinha um coreto onde a banda municipal dava seus concertos. Do quarto do maestro Tonico agonizante ouvia-se a banda. Pois, de repente, o maestro Tonico, até então indiferente, agitou-se, mostrando que queria falar. Todos se aproximaram, ouvidos atentos. Um dos seus filhos segurou a sua cabeça e ele balbuciou em agonia. A clarineta desafinou o si bemol.
Ditas essas palavras, entregou a alma a Deus. Ele não podia permitir que sua morte fosse perturbada por um si bemol desafinado. Tristeza eu tenho porque muitas das coisas que moram na minha alma não podem ser comunicadas. Por mais que eu diga e explique, quem ouve não entende. É o caso do carro de bois. Os que não sabem pensam que o carro de bois era um meio de transporte primitivo. Os que sabem, sabem que o carro de bois, antes de ser um meio de transporte, era um instrumento musical. A começar pelo formato. Visto de cima, o seu corpo se parece com o corpo de um violino. Carreiro carreava para fazer o carro de bois cantar, e até jogava água no buraco da roda para que o canto saísse mais sofrido. Era um lamento sem fim, gemido apaixonado. Zeca Carreiro carreava em Moçâmedes, cidade no interior de Goiás. Chegando perto da cidade, ele se apressava, jogava água no buraco da roda, queria que o lamento do seu carro fosse ouvido e sofrido por todo mundo. "Tá cantando apaixonado", ele dizia orgulhoso. E assim entrava na cidade, com o orgulho de um grande músico que sabe tocar o seu instrumento. O tempo passou. Zeca Carreiro foi atacado pelo mal que ataca muitos músicos, a surdez. Igual a Beethoven, Zeca Carreiro não mais ouvia a música que seu carro tocava, mas ele continuava a carrear. Tinha de carrear. Era o seu ganha-pão. Seu neto o ajudava. Ia à frente dos bois como guia. Chegando perto da cidade, sem nada ouvir, ele perguntava ao neto: "Zinho, o carro está cantando?" "Tá sim, vovô." O neto confirmava com aceno. "Cantando apaixonado?" insistiu o avô. O menino sorria. O avô compreendia. Zeca Carreiro se aprumava como nos velhos tempos e entrava na cidade como um regente de orquestra. Herodiano, esse era o nome dele. Que ideia estranha teria levado alguém a batizar o filhinho com um nome em homenagem ao rei matador de criancinhas, hein? Herodes. Mas o nome não o influenciou. Ele era uma pessoa mansa e alegre. Todo mundo gostava dele e o chamava pelo apelido de Diano. Só fez até o 3º ano do grupo, mas estudou por conta própria. Gostava de literatura, teatro e esnobava francês nos restaurantes caros do Rio de Janeiro que frequentava. Isso porque, por sorte e esforço, ele ficara rico. Muito rico. Era inclusive dono de cinema, mudo. Centro cultural da cidade. Isso lá pelos anos 20. Pois aconteceu que inesperadamente chegou a Dores um casalzinho de artistas. Ela, uma jovem loura da capital. Em Dores não havia nem hotel nem pensão. O jeito foi os dois se hospedarem na casa do Diano. Queriam dar um espetáculo de arte. Alugaram um cinema. Cidadezinha pequena, os homens entusiasmados com a loura, as mulheres com ciúmes da loura e raiva dos maridos. Era de todo improvável que o cinema enchesse. O Diano imaginou os dois, diante do auditório vazio. Ficou com dó. E tomou uma decisão de homem rico, sabe, que pode jogar dinheiro fora. Comprou de si mesmo a lotação total do teatro e distribuiu os bilhetes gratuitamente pela cidade. O teatro encheu. O espetáculo foi um sucesso. O casalzinho de artistas ficou encantado. Deixaram Dores felizes. Carteira cheia. Nunca suspeitaram do que havia ocorrido. O nome do artista eu não sei. O nome da artista era Dercy Gonçalves. Até hoje ela não sabe. Eu sei, porque quem me contou foi o Diano, meu pai.